Com muita alegria, Espiritismo BH recebe neste programa John Harley, que realizou uma pesquisa documental e biográfica a respeito da vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, ele que conviveu com o médium por muitos anos. Muito obrigado por sua presença, John. Eu que agradeço aí o convite, Marcelo. John, para situar quem nos ouve e nos assiste, explique, por favor, a sua relação com Pedro Leopoldo e com Chico Xavier. Bom, Marcelo, eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo e cresci numa família católica, apostólica romana. Mas eu cresci ouvindo falar em Chico Xavier durante todos esses anos. Minha família é muito católica, não tinha oportunidade de encontrar e nem militar no movimento espírita. Por volta de 16, 17 anos aproximadamente, eu tive alguns sonhos recorrentes e muito curiosos em relação ao Chico. Ele estava numa esquina, abanando para mim, eu corria naquela esquina, ele estava em outra esquina, sempre sorrindo e acenando as mãos. Esse sonho perdurou por alguns meses, e quando nós tivemos a primeira homenagem pública do povo de Pedro Leopoldo a Chico Xavier ocorreu em 15 de novembro de 1980. Eu tinha 19 anos. Manifestei o interesse em ir a este local para conhecer o Chico. Cheguei lá, muita gente, muita confusão, não consegui. Tive essa oportunidade de conhecer o Chico em 1981, na casa da sua irmã Cidália Xavier. É a única irmã encarnada de Chico atualmente. Lá eu entrei, sem ser convidado, confesso, numa cara de pau muito grande, a convite do meu tio, que conhecia a família. Quando eu entrei nesta casa, uma cena evangélica. Todo mundo sentado, numa sala muito pequena, Chico no sofá, e ele contando histórias. Um contador de histórias impressionante. Aquilo eu entrei, um pouco acanhado, porque eu não tinha sido convidado, fiquei quase em frente ao Chico, olhando para ele, de vez em quando ele olhava para mim. Eu falei assim, pensei comigo, aí está o grande Chico Xavier, naquela simplicidade, contando história e emocionando a todos. Então, a partir daí, eu convivi, a partir dessa visita à casa da sua irmã e esse primeiro contato com o Chico, eu convivi com o Chico por 21 anos. E confirmo, sem tirar nem pôr absolutamente nada, o que os biógrafos já diziam. Chico é uma criatura simples, vivia da sua modesta aposentadoria, um típico mineiro, não gostava de elogios e transformou-se nessa alma generosa que todo mundo conhece aqui em nosso país. Em 2008, participando do primeiro encontro nacional dos Amigos de Chico e sua obra, eu tive uma vontade de colocar essa vivência no papel. Mas o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier não foi a sua mediunidade, como para muitos. Mesmo porque eu não fui ao espiritismo pelo sofrimento, eu fui pela curiosidade. E aí eu queria destacar essa humanidade, porque nesses 21 anos de convivência, eu ficava admirado de ver o ser humano Chico Xavier. Na época eu era estudante, defensor das ideias socialistas. De repente eu me vejo perante um ser humano com a sensação de que ele estava nadando contra a correnteza, fugindo aqueles protótipos, cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, ou você sabe com quem você está falando. De repente eu conheço um homem, o oposto disso, de fato vivenciando aquilo que o Evangelho nos recomenda. E aquilo ali eu fiquei admirado. Não em razão da sua mediunidade, que é fantástica, mas em razão da sua humanidade. Parafraseando o que disse o biógrafo berabense Carlos Bacelli, Chico Xavier, ele não foi um anjo exercendo o papel de um homem, mas ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Não sei onde esse homem arrumou tanto tempo. E aí resolvemos colocar no papel, e nesta pesquisa, nesse trabalho, destacar essa humanidade, porque ele era de carne e osso. Sofria, chorava, errava, acertava,
mas ele tinha um diferencial, uma fidelidade a Jesus de impressionar. De impressionar mesmo. Eu acho, inclusive, que eu passei a admirar mais a figura do Cristo através do olhar de Chico Xavier. Porque eu imaginava um Cristo muito distante da gente, muito diferente, né? Ao contrário, com Chico Xavier, eu percebi um Cristo muito mais próximo de nós. Então, a ideia foi colocar nesta pesquisa essa humanidade e destacar, não tenho nada contra a cidade de Uberaba, mesmo porque eu conheci o Chico em Pedro Leopoldo, mas eu convivi com o Chico na cidade de Uberaba. Meus melhores momentos estão em Uberaba com o Chico Xavier. Mas quando eu investiguei o trabalho que eu iria fazer, eu não vi muitos trabalhos falando sobre a cidade de Pedro Leopoldo. Então eu foquei nesta pesquisa Chico Xavier, de 1910 a 1959. John, que critérios e recursos você utilizou para realizar a pesquisa histórica sobre a presença de Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Bom, Marcelo, a intenção foi transitar entre um trabalho acadêmico e um trabalho poético. Ficar restrito só no trabalho acadêmico fica muito chato, eu vou te confessar, eu particularmente não gosto. Mas também eu não tenho muito vínculos com a poesia, mas por incrível que pareça, a pesquisa ela transitou um pouco também nessa linguagem poética. Mas do ponto de vista acadêmico, como professor que eu sou, eu adotei 3 recursos metodológicos. O primeiro, a pesquisa bibliográfica. Eu procurei investigar todas as biografias sobre Chico Xavier. Hoje nós temos mais de 200 biografias falando do homem, falando do médium, mas falando muito mais do mito Chico Xavier. A intenção, claro, não vou descaracterizar nenhuma dessas versões, mas é falar um pouco mais do homem Chico Xavier. Então, primeiro recurso, a pesquisa bibliográfica. O segundo recurso, uma pesquisa iconográfica. Iconográfica são as fotografias. Eu procurei pegar o máximo de fotografias do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. E eu encontrei cada raridade impressionante. Da professora Rosária Laranjeira, lá. Eu tenho uma foto do Chico em 1944, do Chico tenso, do Chico nervoso. Eu fiz questão de colocar. Por quê? Eu estou falando de um homem, não estou falando de um ET, eu estou falando de um ser humano. Destacando exatamente no ano que ele sofreu a perseguição da família de Humberto de Campos, entrou em processo contra ele e contra a Federação Espírita Brasileira, e contra os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, que publicaram uma reportagem procurando desqualificar Chico Xavier, o médium Chico Xavier. Então eu adotei muito esse recurso iconográfico. E um terceiro recurso, os depoimentos. Eu encontrei um material inédito lá em Pedro Leopoldo, mas também reutilizei alguns materiais que já tinham sido publicados aqui no Movimento Espírita. Um deles, um trabalho da doutora Marlene Nobre. Ela fez um trabalho belíssimo, lançou na Revista Espírita, na Folha Espírita, mas ela publicou uma revista em comemoração aos 50 anos da mediunidade de Chico Xavier. Depoimentos da época, em 77, de contemporâneos de Chico Xavier. Belíssimas entrevistas, eu utilizei boa parte e utilizei em nossa pesquisa. Então foram esses 3 recursos metodológicos, claro, com cunho acadêmico, mas também com cunho poético. E sobre a cidade de Pedro Leopoldo, o que você poderia falar para aqueles que não conhecem, né, o local? Bom, eu nasci então em Pedro Leopoldo, eu precisei de conhecer a minha cidade. Que cidade é essa? Pedro Leopoldo praticamente iniciou-se com a criação da ferrovia. A estação chamou-se posteriormente Estação Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo da Silveira foi um engenheiro ferroviário que construiu o trecho de Sabará a Pedro Leopoldo. Quando ele desencarnou, antes de terminar essa construção, para homenagear o engenheiro, eles colocaram o nome na estação, Estação Pedro Leopoldo. Mas o lugarejo se chamava Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças, ou um apelido muito carinhoso era chamado de Vila d'Água. Então, o nome era Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças. Em 1901,
ela começou a fazer parte passou a se tornar um distrito de Santa Luzia do Rio das Velhas. Pertencia à cidade, hoje, Santa Luzia. E em 1924, ela foi transformada em município, em 27 de janeiro de 1924. Então, nessa pesquisa, nós descobrimos coisas muito curiosas. Por exemplo, uma instituição fundada nos primórdios da cidade de Pedro Leopoldo. Uma instituição chamada Centro Espírita Amor e Luz, fundada em 5 de fevereiro de 1903. E o curioso, aí eu descobrindo nessa pesquisa, fui ler o livro Instruções Psicofônicas. Encontramos um personagem chamado Ernesto Senra. Ele foi um dos trabalhadores dessa instituição. Ernesto Senra seria futuramente um dos presidentes da União Espírita Mineira. E o presidente dessa instituição chamava-se Raul Henriot, um filho de francês, veio parar em Pedro Leopoldo, praticamente Pedro Leopoldo fundado em 1895. Em 1903, 8 anos após, nós já tínhamos uma instituição espírita na cidade. Vamos falar então um pouco sobre Chico Xavier, seu nascimento, sua família. O Chico, de acordo com os registros, nasceu no dia 2 de abril de 1910. Ele teve 9 irmãos, contando com o Chico do primeiro casamento, e 6 irmãos no segundo casamento. Portanto, 15 filhos. Os 9 primeiros com Maria de São João de Deus. Esse é um equívoco histórico dos biógrafos anteriores. Normalmente, Maria João de Deus. Mas no registro é Maria de São João de Deus. Por que Maria de São João de Deus? A Maria de São João de Deus, ela era muito pobre e foi atendida no hospital que existe até hoje na cidade de Santa Luzia, chamado Hospital de São João de Deus. Maria porque é um nome comum. Portanto, Maria de São João de Deus. O pai, João Cândido Xavier, faleceu em 1960. A mãe, em 1915. Então, aos 5 anos, praticamente órfão. Aí, quem assistiu o filme, ele foi adotado pela madrinha, a dona Ritinha. Eu acho que a dona Ritinha já pagou o que tinha que pagar, porque nós espíritas, eu costumo dizer que Judas está para o cristianismo, assim como dona Ritinha está para o espiritismo. Já pagou o que tinha que pagar, né? De fato, o Chico não gostava da dona Ritinha, ele tinha pânico, porque sofreu muito nas mãos da dona Ritinha por 2 anos. Aí o pai se casou pela segunda vez, em 1917. E a dona Cidália Xavier, a primeira coisa que ela pediu ao João Cândido, é que reunisse todos os filhos do primeiro casamento. Então o Chico, a partir daí, como ele a chamava, eu não chamo a dona Cidália de madrasta, eu chamo de boadrasta, porque de fato foi uma daquelas criaturas que apareceu na vida do Chico como um sirineu, para ajudar nessa trajetória muito difícil, né? Uma infância muito sofrida, trabalhando muito cedo, né? E aí perdeu a mãe, curiosamente a segunda mãe, quando ele adquiriu maioridade pelo Código Civil Brasileiro, e onde Emanuel assumiu as funções a partir de 1931. Dona Cidália faleceu, a segunda mãe, no dia 19 de abril de 1931. Foi aí que o Chico seguiu por sua conta praticamente. Ouvi dizer que houve uma mudança no nome do Chico Xavier entre o nome de batismo e o nome que ele adotou posteriormente. Como é que foi isso? Marcelo, eu deixei 2 versões na pesquisa, de fato. No registro, no cartório, eu tive acesso aos livros antigos da cidade de Pedro Leopoldo, consta Francisco de Paula Cândido, nascido no dia 2 de abril de 1910. Mas em trabalhos, em algumas outras pesquisas de biógrafos, inclusive depoimentos de Chico Xavier e escritos de Chico Xavier, a versão é um pouco diferente. Então existem 2 versões. 2 de abril de 1910, segundo a Igreja Católica, está homenageando Francisco de Paula. Então o pai teria ido no dia seguinte registrar o filho, e aí registrou aproveitando essa homenagem a esse santo católico, Francisco de Paula Cândido. Só que existe uma outra versão, inclusive relatado pelo biógrafo Carlos Bacelli. Ele diz
que o Chico teria sido registrado como Francisco Cândido Xavier, e tem uma carta do Chico falando exatamente isso. Mas eu não vi isso no cartório. Na pesquisa, inclusive eu conversei com a escrivã do cartório. Lá eles dizem que ele estava registrado como Francisco Cândido Xavier, e por volta do final da década de 30, quando saiu o Parnaso em 32, o Chico já trabalhava como funcionário público contratado na Fazenda Modelo. Só que as autoridades religiosas da época, para prejudicar Chico Xavier, pressionaram então o gerente da Fazenda Modelo, o Dr. Rômulo Joviano, para demitir o funcionário Xavier. Qualquer funcionário que tivesse o sobrenome Xavier. Aí, segundo o Carlos Bacelli, o Dr. Rômulo teria procurado o Chico, sugerido a alteração do nome para Francisco de Paula Cândido, para que, de fato, essa personalidade religiosa, não vamos aqui entrar em detalhes, ela ficasse confortável e pensasse que, de fato, o funcionário teria sido demitido. E no cartório, o Chico teria retomado o seu nome, Francisco Cândido Xavier, isso está no registro, em 1966. Mas, de fato, o Chico ficou com 2 nomes oficiais, Francisco de Paula Cândido e Francisco Cândido Xavier. Mas eu deixei para os futuros pesquisadores para investigar essa dualidade do nome. Mas eu tenho a impressão, já que todos os seus irmãos, ou quase todos, por exemplo, José Cândido Xavier, João Cândido Xavier, e naquela época fazer registro era um negócio estratosférico, ninguém ia lá conferir o nome. Eu acho que o Chico cresceu imaginando que o nome dele era Francisco Cândido Xavier. Quando ele entrou no funcionalismo público, aí ele precisou de verificar, inclusive, o seu registro, a sua certidão de nascimento. Então, existe essa dualidade de nomes para futuras investigações aí. Mas o que importa, ou Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier, nós estaremos falando do filho de Maria de São João de Deus e de João Cândido Xavier. E com relação às suas residências em Pedro Leopoldo, porque ele morou em mais de um endereço, né? Ele morou em 4 residências em Pedro Leopoldo. Se nós não considerarmos o tempo que ele morou com a madrinha, a Dona Ritinha. Então, se considerar o tempo, de 1915 a 17, foram 5 residências. Mas onde hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele nasceu ali naquele local. Ele morou ali de 1910 a 1918. Então é a primeira residência. Logo depois, a casa entrou em leilão. O pai com uma dívida, a casa entrou em leilão, eles tiveram que vender esta casa e ocupar uma outra casa quase em frente à primeira casa. E ali ele morou durante 30 anos. Morou de 1918 a 1948. E aí tem uma cena do filme, quem assistiu aquele filme do Chico, promovido pela Globo, tem uma cena lá que ele tem uma discussão com a família teria perguntado a ele, ou ele sairia ou a família sairia, porque aquele movimento era muito grande, eram recém-casados. O Chico teria saído dali para Uberaba. Essa é uma informação histórica equivocada. Talvez a licença poética que eles precisaram ter feito para sintetizar em 2 horas. Mas a partir dali, quando ele saiu dali, ele não foi para Uberaba. Ele foi para a casa da sua irmã, Maria Luísa Xavier, que eu particularmente considero como terceira mãe. Ele morou na casa da sua irmã por 2 anos, porque a irmã e alguns amigos já tinham construído uma casa para ele no fundo da casa da sua irmã. Só que a irmã não deixava ele ir para essa casa. Ele morou, portanto, 2 anos com essa irmã que ele adorava. A afinidade entre os dois era mais do que irmão e irmã. Talvez mãe e filho. Afinidade muito grande. É tanto que o Chico nos relata numa carta, quando ela desencarnou em 1985, de um complexo emocional desencadeado com a morte da irmã.
Eu diria que a partir daí o Chico Xavier, em relação à sua saúde, nunca mais foi a mesma pessoa. E aí, a sobrinha dessa irmã, Maria Luísa, também se casou e ia morar com ela. Portanto, o Chico, a partir daí, foi morar no fundo do lote, onde residia a sua irmã, e por lá ele morou por 8 anos. É onde hoje nós temos a Casa de Chico Xavier. Foi uma casa adquirida por empresário de Belo Horizonte. Ela foi comprada com recursos próprios, revitalizada e disponibilizada para visitação pública. Um memorial, então. Isso, contendo todas as obras psicografadas por Chico Xavier. E muitas obras biográficas. É uma casa que realizamos lá uma vez por semana, um culto do Evangelho no lar, como Chico fazia quando ele morou nessa residência por 8 anos. Esse culto é todos os domingos, às 18 horas. E aberto ao público. Aberto ao público. E o desenvolvimento estudantil do Chico na cidade, como é que aconteceu isso? Ô Marcelo, o Chico estudou 5 anos, ele teve 5 anos de vida acadêmica, nada mais do que isso. Ele estudou entre 1919 a 1923. Foi reprovado no 4º ano. Não porque ele fosse incompetente, ele fosse um aluno fraco, ao contrário. Segundo os contemporâneos de Chico Xavier era um aluno muito inteligente e tinha uma memória prodigiosa. Acontece que o Chico trabalhava na fábrica de tecido. Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade, em 1920. E aí ele pegou uma infecção no pulmão, a poeira do algodão. E aí ele começava a ficar muito ausente. Então ele tinha que trabalhar e estudar. E não suportou o 4º ano. Ele teve que repetir o 4º ano. Então foram 5 anos apenas de vida acadêmica. O biógrafo Ranieri, ele faz uma consideração muito curiosa. Os espíritas da época, para dar uma dimensão maior à mediunidade de Chico Xavier, procuraram desqualificar o homem Chico Xavier como um indivíduo ignorante, um indivíduo sem muita memória. Eu acho que foi um equívoco. Uma coisa não desqualifica a outra. Aliás, para ter sido um grande médium, o Chico foi um grande homem. Senão não é possível conciliar um grande médium se não for um grande homem. Ele tinha uma memória fantástica. Ele gravava rapidamente. Ele não tinha dificuldades. É tanto que quando eu o conheci nos anos 80, o Chico versava sobre qualquer assunto. Assuntos políticos da época. Ele era uma criatura que estudou. Ele seguiu a recomendação do Espírito de Verdade. Primeiramente, um dos poucos que eu conheci, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então você diria que ele foi autodidata também. Foi um autodidata. Aliás, não vamos nem entrar nesse terreno, mas já veio com uma bagagem considerável. O Chico Xavier que nós conhecemos, eu não entro nessa pesquisa, nesse campo, mas o Chico Xavier já veio e já trouxe uma bagagem, já vem se preparando há um bom tempo para essa tarefa, para essa missão. Vamos falar agora então das profissões de Chico na cidade de Pedro Leopoldo, o que ele exerceu no campo do trabalho. Eu confesso que eu não sei onde esse homem arrumou tanto tempo. Eu que reclamo do tempo. Esse homem começou a trabalhar, como eu disse, aos 10 anos de idade. Foi se aposentar em 1961. 41 anos de trabalho material. O espiritismo nunca foi empecilho, nunca foi impedimento. E mais, ele nunca viveu do espiritismo. Então ele trabalhou, o primeiro trabalho dele, na fábrica de tecido. Infelizmente, eu estive na fábrica, hoje ela é uma fábrica que não funciona mais, mas eu estive em Belo Horizonte para pegar materiais antigos sobre o funcionário Chico Xavier. Mas era uma criança, eu acho que não tem registro nenhum. Essa informação é do próprio Chico. Ele trabalhou por 3 anos na fábrica de tecido. Teve que sair em razão da infecção no pulmão devido à poeira do algodão. Dali, ele foi para um bar, chamado Bar do Dove. Trabalhou ali por alguns anos, também não ficou, fazia de tudo no bar. Atendia, mexia na cozinha, limpeza, fazia de tudo. Depois dali, ele foi trabalhar com o seu padrinho, Juca Bicheiro. Juca Bicheiro, padrinho do Chico,
é que casou com a dona Ritinha, a famosa dona Ritinha. Então, com o Juca Bicheiro, ele ficou aproximadamente uns 10 anos. Só que em 1933, o Juca teve uma congestão cerebral, que nós chamamos hoje de AVC. Teve um derrame cerebral. E aí o que aconteceu? Não tinha mais condições de ficar pagando o Chico. Foi aí que ele encontrou como contratado, não como efetivo, ele começou a trabalhar na Fazenda Modelo como funcionário da limpeza. Então ele trabalhava lá recebendo e continuava ajudando o padrinho sem receber. Ali, com o padrinho, ele ficou até julho de 1935. Ali ele foi contratado em agosto como efetivo, funcionário efetivo, escriturário datilógrafo. Ele foi contratado pelo Dr. Rômulo Joviano e ali ele ficou até 1958, dezembro de 58. Ele saiu de Pedro Leopoldo no dia 4 de janeiro de 59. Aí ele começou a trabalhar na exposição de Uberaba e ficou até 1961. E aposentou, curioso, por invalidez, devido à moléstia incurável em um dos olhos. Eu achei que tinha sido por tempo de serviço, porque ele já tinha tempo, 41 anos, mas aposentou por invalidez. E com relação aos centros espíritas de Pedro Leopoldo, como é que eles se desenvolveram? Bom, já falamos aqui da primeira instituição espírita de Pedro Leopoldo. De 1903. 5 de fevereiro de 1903, chamado Centro Espírita Amor e Luz. Nós temos uma cidade próxima a Pedro Leopoldo chamada Matozinhos, 10 minutos de Pedro Leopoldo. Existe lá uma instituição chamada Centro Espírita Amor e Luz. Eu estive lá para perguntar aos diretores se aquela instituição é a mesma de 5 de fevereiro de 1903. Posso dizer a vocês o seguinte, os diretores garantiram que o Chico Xavier teria nomeado essa instituição com o antigo nome Centro Espírita Amor e Luz. Então essa foi a primeira. Agora, a duração deve ter sido pequena. Porque se a irmã do Chico passou mal, em 1927, se existisse essa instituição em Pedro Leopoldo, eles não iam buscar na Gruta de Maquiné, o casal Perácio. Eles iam utilizar. Então a duração de 1903 a 1927 teve uma duração de menos de 24 anos. Mas vale lembrar, como eu havia dito anteriormente, 2 integrantes dessa instituição. O Raul Arriot foi presidente da União Espírita Mineira por 2 gestões e o Ernesto Senra foi presidente por uma gestão. Iniciaram ali na cidade de Pedro Leopoldo. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ele foi fundado no dia 21 de junho de 1927, com o apoio do casal Perácio. O casal Perácio saiu da Gruta de Maquiné, em torno de 100 quilômetros mais ou menos da cidade de Pedro Leopoldo, e colaborou na fundação dessa instituição. O nome também tem uma polêmica. Por que Luiz Gonzaga? Segundo alguns biógrafos, Chico e os integrantes desse grupo quiseram homenagear o espírito protetor de Allan Kardec, São Luís. Mas, segundo outros integrantes, inclusive pela própria fala do Chico, num livro intitulado A Sombra do Abacateiro, eles quiseram homenagear o dia 21 de junho, um dia consagrado pela Igreja Católica a um jovem italiano chamado Luiz Gonzaga, São Luís Gonzaga. E eles quiseram prestar essa homenagem. Mas, na verdade, eu acho que tanto São Luís quanto o Luiz Gonzaga ficaram felizes de ter o nome ali e ali permaneceram sendo os 2 mentores daquela instituição. Mas talvez seja uma outra pesquisa que eu estou sinalizando aqui, uma investigação interessante sobre a questão da história desses 2 nomes. E uma outra instituição, a segunda instituição fundada pelo Chico, e aí tem um caso muito curioso. O Luiz Gonzaga, ele fica na Rua São Sebastião, que é uma rua em frente à Matriz. Reunião mediúnica. E o Luiz Gonzaga, ele fica próximo ao passeio. Naquele tempo, reunião mediúnica próximo ao passeio era briga na certa. Então, Chico teve uma ideia de fundar uma instituição num lugarejo um pouco mais afastado. E quem conhece o Grupo Meimei, hoje Centro Espírita Meimei,
fundado em 31 de julho de 1952. Ali passaram a funcionar as reuniões de desobsessão do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aliás, a sede mesmo não era essa sede. Era uma sede que ficava na Rua de São Sebastião, ou atual Rua São Sebastião. Posteriormente, vocês vão ver que na construção da sede atual, ela fica no fundo do lote. Porque antigamente eu acho que as reuniões mediúnicas não eram como as reuniões de hoje, né? Faltava mais informação, faltava mais conhecimento. Mas aí foram as duas instituições fundadas pelo Chico, o Luiz Gonzaga e o Meimei. Recentemente o Meimei é que tem sido divulgado agora. Por quê? Porque era uma reunião privativa, só tinha uma reunião. E hoje, até hoje, já tem essa reunião, uma reunião de desobsessão que acontece todas as quintas-feiras. Então, os seus frequentadores estavam desencarnando. A reunião, ninguém divulgava. Nós temos 2 trabalhos publicados pela Federação falando dessa reunião, que são os 2 livros da psicofonia de Chico Xavier. Né? Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Recentemente, né, o Oceano, ele vem desenvolvendo um trabalho belíssimo de recuperação da história do Espiritismo aqui no Brasil. Nós encontramos em Pedro Leopoldo um material inédito com as gravações. Então, todo final de reunião, tinham gravações dos espíritos superiores que comunicavam no final, na voz de Chico Xavier. Esse material foi recuperado e está disponibilizado. Lembrar que quem dirigia as reuniões era o Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha. Ele é que fez as gravações. Isso, o Arnaldo e alguns outros companheiros que ajudaram, né? Esse gravador temos disponibilizado lá no Grupo Meimei. É um gravador que não funciona mais, mas foi o gravador utilizado cedido pelo Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino. E já que nós estamos falando de mediunidade, como é que iniciaram os trabalhos mediúnicos do Chico na cidade? A primeira reunião que eu considero que o Chico teria participado foi aquela reunião realizada no dia 5 de maio de 1927, quando a sua irmã, sofrendo um grave processo obsessivo, ela foi submetida a um tratamento pelo casal Perácio, que veio lá da Gruta de Maquinaria, próximo a Curvelo, e veio ajudar nesse tratamento. Ali talvez tenha sido a primeira reunião. A partir dali, em 21 de junho, foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga. As reuniões aconteciam toda segunda e toda sexta-feira. O Ramiro Gama tem um caso muito interessante. De 32 a 34, Chico Xavier praticamente realizou essa reunião sozinho. Vocês imaginam quem passava na rua, não é na sede atual, ficava lá mesmo na Rua de São Sebastião, mas um outro lugar. Olhava o Chico conversando sozinho. E o Chico quis parar com essa reunião. Emmanuel fez a intervenção e disse, e nós também precisamos ouvir o Evangelho. Foi onde o Chico desenvolveu muito a vidência, porque ele via os espíritos e conversava com os espíritos. Logo depois, então, Meimei. Agora, a mediunidade de Chico, eu diria que era tão natural que esse processo acontecia em diferentes lugares, sem muitas alterações. Não dava. Quem conheceu e conviveu com Chico, não dava para saber quem estava falando em determinado momento. Se era um benfeitor ou se era Chico Xavier. Porque não havia alteração, sobretudo com Emmanuel e Chico Xavier. O sobrinho neto, ele relata um caso muito curioso. O Chico, quando ia a Pedro Leopoldo, ele ficava hospedado na sua própria casa e ele precisava de psicografar. Então ele pediu uma vitrola, antigamente a vitrola, né? Chamava o sobrinho. E um dia, o Chico está te chamando lá na casa. Ele morava na frente, o sobrinho, né? Na casa da sua avó, a Maria Luísa. Aí ele chegou todo alegre, cantando, já não era o Chico. Ele chegou muito alegre. Tio Chico, o vitrola. Perfeitamente, deixa no lugar. E ele esperando, obrigado. Ele via que já não era o Chico. Ali ele ficava ouvindo músicas clássicas e psicografando. E com relação, John, à mudança do Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, a saída dele da cidade? Marcelo, essa era uma das minhas maiores preocupações, porque eu sempre tive receio de pesquisar qualquer coisa ou escrever qualquer coisa sobre o Chico, até com receio de desagradá-lo. Esse é um assunto que ele não tocava. Existem aí diferentes interpretações e justificativas da saída. Eu não acho que existe uma única razão. Existiram
diferentes razões que levaram o Chico a sair de Pedro Leopoldo. Eu tenho uma carta de uma grande amiga do Chico chamada Ermelita Soares. Ermelita foi filha de um dos fundadores da primeira instituição espírita em Pedro Leopoldo, da cidade de Matosinhos. O Chico escreveu uma carta para Ermelita dizendo que já era um projeto de Chico sair de Pedro Leopoldo em 1965. Essa carta está lá nessa pesquisa. Ele falava que esperava que o médico Valdo Vieira se formasse, terminasse a sua formação médica, o Chico ia mudar definitivamente para a cidade de Uberaba. Só que aconteceu um fato inesperado. Em 58, um dos sobrinhos de Chico Xavier, Amaury Pena Xavier, filho da irmã que levou o Chico ao Espiritismo, a Maria da Conceição Xavier, da cidade de Sabará, fez uma grave acusação a Chico, dizendo que ele era um charlatão. E aquilo comprometeu, inclusive, a saúde de Chico Xavier. Ele diz, inclusive, oficialmente, que a saída dele é fruto de uma labirintite. Ele não mentiu, mas ele não disse, talvez, toda a verdade. O que teria desencadeado? Isso trouxe um problema muito grande na saúde de Chico, porque se ele se defendesse, ele teria que atacar a própria família. E aí os repórteres indo a Pedro Leopoldo, atormentando seus familiares. Aquilo tudo somado, o Chico antecipou, na verdade, o Chico antecipou sua saída. Essa é a razão, talvez maior, dele ter antecipado para o dia 4 de janeiro de 59. Agora, existe também, eu acredito, outras razões. A cidade era pequena, não comportava. Não que o povo de Pedro Leopoldo não gostasse de Chico Xavier. Eu acho que nós não compreendemos Chico Xavier. Vai muito aí esse dito popular que santo de casa ele não costuma fazer milagres. O Chico precisou de sair da cidade. E foi a partir dessa saída é que ele deu uma dimensão maior à sua tarefa. Até 59, o Chico teria psicografado em torno de 60 obras. E obras importantes, né? Mesmo porque não era uma fase que ele estava muito conhecido. Ele tinha tempo de produzir. Depois que ele chegou a Uberaba, e depois que ele permaneceu um tempo maior em Uberaba, talvez a partir dos anos 70, ele já não produzia aquelas obras de André Luiz, de Emanuel, porque são obras que carecem de muito recolhimento, de muito tempo, e ele já não tinha mais essa disponibilidade. Mas Pedro Leopoldo e Uberaba são duas cidades co-irmãs que tiveram, eu diria, o privilégio, né? Um privilégio de receber esse legítimo apóstolo do Cristo. E por que a escolha da cidade de Uberaba? Bom, o Chico ele era vinculado ao Ministério da Agricultura, ele trabalhava com exposições, agropecuária. E ele já tinha feito algumas visitas com o seu patrão, Dr. Rômulo Joviano, não só a Uberaba, a outras cidades mineiras. E ali, em Uberaba, já existia um movimento espírita muito consolidado, muito forte. Dr. Inácio, Dona Modesta Cravo e outros companheiros. Então, eu acho que tudo tem uma programação, né, Marcelo? Eu não acredito que ele foi ali por acaso. É uma cidade que já estava no projeto... Terreno adubado. Já adubado, né? E para receber. Tanto que quando ele chegou lá, isso é uma informação que nos passaram em Uberaba, existiam lá poucas casas espíritas. Hoje nós temos Uberaba, em torno de 130 casas espíritas, em razão, sobretudo, da presença de Chico Xavier na cidade. Sem dúvida. Olha, John, nós queremos agradecer a sua participação neste programa e temos certeza que você quer ainda dizer alguma coisa para nós a respeito do Chico Xavier. Olha, Marcelo, é um prazer, na verdade, falar sobre Chico Xavier, talvez até como alerta. O Chico tinha algumas frases que eu guardo até hoje. Uma delas eu tento vivenciar. Chico tinha uma frase que dizia assim: eu sei o que devo ser e ainda não sou. Diria, sabemos o que devemos ser e ainda não somos.
E tinha uma frase que eu carrego até hoje. O Chico falava assim: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos por aquilo que não é necessário. Podemos avaliar. Normalmente o sofrimento que nos aparece é fruto de alguma coisa absolutamente desnecessária. É aquela bagagem excessiva. Como espírita há 32 anos, eu digo o seguinte: a gente procura uma casa espírita, às vezes para resolver um problema que no fundo a gente não deseja a solução. A gente procura uma instituição para resolver um problema que no fundo não desejamos. Quer dizer, almejamos o conhecimento da vida superior, muito bacana essas informações dos espíritos, mas sem abrir mão das nossas comodidades. Não é possível. Eu acho que o Chico Xavier, ele fugiu ao protótipo daquele religioso clássico. Normalmente é um cara chato, um cara moralista, um cara triste. Chico era o contrário de tudo isso. Chico era um cara extremamente alegre. Ele fazia piada com o próprio sofrimento. Até hoje eu não consigo entender. Se você me permitir, eu vou relatar um pequeno caso que aconteceu na cidade de Uberaba. Como eu ia para lá quase todas as vezes que eu poderia, falta de dinheiro, estudante, você sabe como é que funcionam as coisas, mas eu ia lá sempre 2, 3 vezes, 4 vezes ao ano. E lá ele atendia na sexta e atendia no sábado. E num belo dia chegamos lá, eu escutava mais do que falava. Hoje eu estou mais falador do que escutando, mas enfim. Naquela época eu ficava muito atento, porque eles falavam assim comigo, muito jovem. Eles falavam assim: cuidado com o que você vai pensar, porque o Chico lê pensamento. Eu falei: meu Deus, eu vou tomar cuidado com o que eu vou pensar perto desse homem. Mas eu ficava atento. Por 21 anos eu posso confirmar isso que os biógrafos disseram. E muito mais. Aliás, se reuníssemos todos os biógrafos, não é possível dizer quem foi Chico Xavier. E aí teve uma cena que até hoje eu não consigo entender. Eu fui lá, cheguei na casa da prece, tinha uma fila, as pessoas ali conversando, atendendo, para a psicografia mais adiante. Até que na fila, tinha vários companheiros, até que de repente uma companheira surta no meio da fila, chorando. Deu um grito lá, uma senhora sofredora. Ela não deu nem conta de esperar o tempo dela. Acho que ela surtou no meio do salão da casa da prece. E ela alta em bom som: Chico, perdi minha mãe, perdi meus filhos, perdi minha família num acidente. Eu falei: gente, o que o Chico vai falar para uma criatura dessa? Eu fiquei imaginando que ele falaria esses jargões que o espírita está habituado a falar. Paciência, Deus não coloca fardos pesados em homens que não podem suportar. Essas coisas que falamos aí para a criatura em sofrimento. Eu fiquei imaginando, é uma dor sem explicação, né? Aí, olha o que esse homem fez. Ele se levanta, caminha em direção a essa mulher, se abraçam os dois, ele chora junto com ela, sem dizer uma palavra. Ele resolveu o problema dela? Não. Mas ele passou um componente para essa criatura. Eu imagino o que é, porque eu não sei o que é. Eu não sei o que é amar alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu mal dou conta de amar os meus familiares. Agora, amar alguém, sensibilizar com a dor de alguém que você nunca viu, esse homem chorou publicamente, compartilhando da dor. Quer dizer, sem dizer nada, esse homem disse tudo. Resolveu o problema dela? Não. Ela continuava chorosa, continuava em sofrimento, mas o brilho dos olhos já era diferente. Então, até hoje eu tento entender, Marcelo, o que é isso? O que é esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Eu acho que de todas as amizades que eu já tive nessa vida, uma das poucas criaturas que de fato conseguiu colocar esse ensinamento em prática se chama Francisco Cândido Xavier. Estou entendendo isso, e eu acho que todos vocês também, nós estamos procurando entender o que é isso, né? Que amor é esse que Jesus nos ensinou. Eu que agradeço aí a gentileza.